O amor é a mais sublime das virtudes cristãs, pois engloba toda a lei de Deus. Mateus 22, 37 e 40. Ele não se limita às emoções humanas, mas reflete a natureza de Deus, que é amor. 1 João 4, 8. Não se trata de um sentimento circunstancial, mas de uma decisão diária de refletir Cristo em palavras, atitudes e pensamentos. Amar incondicionalmente exige coragem e humildade, pois inclui o exercício de perdoar, suportar diferenças e priorizar o bem do próximo. O amor descrito em 1 Coríntios 13 é paciente e bondoso, não inveja, não se orgulha e não busca os próprios interesses. Portanto, amar é promover o bem-estar do outro acima do seu, exemplificado no sacrifício de Jesus na cruz por nós. Aplicar esse amor diariamente significa se perguntar: como minhas ações beneficiarão os outros hoje? É tomar a iniciativa de ouvir, cuidar e estender a mão a alguém, mesmo que isso signifique abrir mão do próprio conforto. Como prática diária, ame não apenas amigos ou familiares, mas também os estranhos. Jesus nos chama a amar até mesmo nossos inimigos, Mateus 5,44, e esse amor deve ser expresso por meio de palavras gentis e atitudes humildes. O amor é a base para os outros frutos do Espírito, pois sem ele, todo esforço cristão perde seu valor. 1 Coríntios 13, 1-3. Isso inclui não guardar rancores e substituir críticas destrutivas por encorajamento e oração. Outra aplicação prática do amor é no trato com quem erra. Muitas vezes, somos rápidos em julgar ou condenar, mas o verdadeiro amor aponta para a correção com sabedoria e paciência. Isso é demonstrado em Gálatas 6:1, que nos orienta a restaurar quem falhou com mansidão. Amar também é perseverar e nunca desistir de alguém, mesmo quando parece difícil, pois Deus nunca desiste de nós. A oração é essencial para cultivar o amor. Peça ao Espírito Santo que encha seu coração com o amor divino, pois somente por meio dele podemos amar como Deus nos amou. Romanos 5:5. A leitura das Escrituras nos mostra o exemplo perfeito de amor em Cristo e inspira a colocá-lo em prática. Além disso, a comunidade cristã é um campo fértil para exercer esse fruto ao interagir com pessoas de diferentes histórias. Reconheça que o amor exige sacrifício, mas também traz recompensas eternas, pois é a marca do discipulado cristão. João 13:35. Ao amar como Cristo amou, glorificamos a Deus, atraímos outros para o reino e experimentamos uma vida plena. A alegria é uma característica divina que vai além da felicidade momentânea baseada em circunstâncias. Essa alegria é um fruto do Espírito que nos preenche, independentemente das circunstâncias externas. Em João 15:11, Jesus diz que sua alegria está em nós, e isso deve nos trazer satisfação plena. Essa alegria transcende as dores e dificuldades da vida, porque é sustentada pela promessa de que Cristo venceu o mundo, João 16:33. A origem da alegria cristã está em nossa segurança em Deus. Ela brota da certeza de que somos amados, perdoados e recebemos a vida eterna através de Jesus. Filipenses 4:4 nos exorta a nos alegrarmos sempre no Senhor, lembrando que essa orientação foi dada por Paulo enquanto estava preso, demonstrando que a alegria é acessível mesmo nas adversidades. Portanto, não se trata de ignorar problemas, mas de enfrentar desafios com a convicção de que Deus está no controle. No cotidiano, podemos cultivar a alegria agradecendo a Deus em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5:18. Fazer listas diárias de gratidão ajuda a reconhecer suas bênçãos em meio à rotina. A prática de louvor também é essencial, pois cantar e celebrar a Deus enche o coração de confiança e esperança. Ao reconhecer as promessas divinas, encontraremos força para enfrentar até os dias mais difíceis com alegria interior. A alegria verdadeira é partilhada. Quando ajudamos os outros, experimentamos um profundo senso de realização, que é uma fonte de felicidade inigualável. O apóstolo Paulo ensinou que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20:35.
seja oferecendo suporte emocional, financeiro ou oracional. A prática de generosidade amplia nossa conexão com a alegria divina. Além disso, a alegria pode ser praticada ao priorizar momentos com Deus na leitura bíblica, natureza ou comunhão com outros crentes. O Salmo 16:11 declara que, na presença de Deus, há plenitude de alegria, revelando que nossa relação com Ele é o meio principal de renovação espiritual e emocional. Quando passamos tempo com o Senhor, nossa perspectiva muda, aumentando a alegria interior. Por fim, lembre-se de que a alegria no Senhor também é uma força que sustenta. Neemias 8:10 nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força, nos encorajando a confiar nele para renovar nossa energia. Peça ao Espírito Santo que lhe mostre a alegria que vem de viver pela graça de Deus. A paz é um fruto do Espírito Santo que nos oferece serenidade e confiança em Deus em meio às circunstâncias mais desafiadoras. A paz do Espírito não depende da ausência de problemas, mas do relacionamento com Deus, que é o príncipe da paz. Isaías 9:6. Jesus, antes de partir, garantiu aos seus discípulos: "Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou." João 14:27. Essa paz é interna e transcende o entendimento humano. Viver em paz exige entregar as preocupações a Deus. Filipenses 4:6-7. Nos instrui a não sermos ansiosos, mas a apresentarmos todos os pedidos a Deus com oração e súplicas. Quando confiamos na soberania divina, Ele nos dá uma paz que guarda nossas mentes e corações, independentemente da tempestade. Esse exercício de entregar ansiedades deve ser um hábito diário, resultando em uma mente menos sobrecarregada. A paz também deve ser cultivada em nossos relacionamentos. Romanos 12:18 nos exorta: "Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens." Evite conflitos desnecessários buscando reconciliação, perdoando e priorizando a harmonia. Mesmo quando for difícil, a paz pode ser promovida pelo controle da língua e pela prática da empatia em cada interação. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a resolver desentendimentos. Caminhar em paz também significa evitar distrações espirituais que roubam a nossa serenidade. Desconfianças, dúvidas e culpa são ferramentas do inimigo para nos afastar da comunhão com Cristo. Mas Isaías 26:3 afirma: "Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti." Firme seus pensamentos em Deus e fortaleça seu vínculo espiritual para manter essa paz. Adicionalmente, a leitura das Escrituras é essencial para encontrar paz. Os Salmos, por exemplo, oferecem vocabulário para expressar medos e ansiedades diante de Deus. Ao memorizar promessas como "Nunca o deixarei, nunca o abandonarei", Hebreus 13:5, renovamos nossa confiança. Além da leitura, adotar momentos de contemplação no silêncio é uma forma prática de repousar na paz divina. Somos chamados a ser pacificadores, conforme Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Portanto, busque ser uma presença de calmaria nos ambientes onde atua, trazendo reconciliação, discernimento e equilíbrio. Ao viver a paz de Cristo, não apenas você é transformado, mas também inspira aqueles ao seu redor. A paciência é um dos frutos mais difíceis de cultivar, especialmente em um mundo que valoriza a instantaneidade. Ela é descrita em outras traduções bíblicas como longanimidade, o que significa a capacidade de suportar adversidades e permanecer firme com calma. Romanos 12:12 nos instrui a sermos pacientes na tribulação, uma virtude que nos ensina a confiar no tempo perfeito de Deus, mesmo quando estamos em provações e testes de fé. Tiago 3:4 diz que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Isso significa que as dificuldades que enfrentamos podem funcionar como ferramentas para ampliar nossa paciência. Aceitar que Deus trabalha em nosso favor, mesmo que os resultados não sejam imediatos, reflete nossa confiança nele. Um exemplo:
Bíblico é Jó, cuja paciência em meio às provações nos ensina a esperar com esperança e obediência. Na prática diária, paciência pode ser exercida controlando sua reação em situações estressantes. Seja no trânsito, em filas ou em situações difíceis com outras pessoas, respire fundo e peça silenciosamente que o Espírito Santo o guie a responder de forma equilibrada. Isso requer disciplina e um coração submisso à vontade de Deus, sabendo que Ele o está moldando no processo. A paciência também é necessária em nossos relacionamentos. Devemos ser longânimos com as falhas de outras pessoas, reconhecendo que todos estão em busca de crescimento e maturidade espiritual. Efésios 4:2. Pratique tolerância e indulgência com os erros dos outros, assim como Deus tem sido infinitamente paciente conosco. 2 Pedro 3:9. Isso não significa aceitar o pecado, mas sim abordá-lo com compaixão. Cultivar paciência diariamente requer oração constante e autoconhecimento. Identifique os momentos em que você é mais propenso à impaciência e planeje estratégias para superá-los. Memorize versículos relacionados à esperança e confiança em Deus, como Salmos 27:14. Espera no Senhor. Seja forte. Coragem. Espera no Senhor. A aplicação prática dessa promessa fortalece nosso espírito e nos lembra que Deus está no controle. Por fim, lembre-se de que a paciência é também um testemunho para os outros. Ao demonstrar calma diante de provações, você reflete o caráter de Cristo para aqueles ao seu redor, incentivando-os a buscar o mesmo fruto do Espírito. Seja alguém que inspira os outros, mostrando que a espera no Senhor resulta em grandes bênçãos. A benignidade é mais do que ser gentil. Trata-se de um caráter bondoso que reflete a atitude de Deus para conosco. Lucas 6:35 nos lembra: Sede bondosos, assim como vosso Pai é bondoso, até mesmo com os ingratos e maus. Deus é a fonte da benignidade, e Ele nos chama a agir da mesma maneira, expressando bondade não apenas aos que nos tratam bem, mas também àqueles que nos prejudicam. Efésios 4:32 reforça esse chamado. Sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Isso implica que exercitar a benignidade está diretamente relacionado ao perdão. Ser benigno é tratar os outros com graça e compaixão, mesmo quando a reciprocidade não é garantida. É responder ao ódio com amor e à injustiça com misericórdia. No dia a dia, a benignidade pode ser aplicada doando tempo, atenção e cuidado àqueles que muitas vezes são negligenciados, como os idosos, órfãos e marginalizados. Um simples sorriso, um gesto de incentivo ou até um bom dia pode mudar o dia de alguém e demonstrar o amor de Deus de forma prática. Essas pequenas ações são de grande impacto no reino dos céus. Além disso, a benignidade nos exige paciência com as fraquezas alheias. Quando lidamos com falhas humanas, nossa tendência natural é reagir com irritação ou crítica, mas o Espírito nos ensina a oferecer graça e apoio. Esse tipo de bondade requer planejamento e disposição para ver as pessoas como Deus as vê, seres criados à sua imagem e dignos de seu amor. Outra área de prática está nas palavras que proferimos. Quando falamos com amabilidade, demonstramos benignidade em nossas comunicações. Provérbios 16:24 diz: Palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Escolha diariamente falar palavras que edificam, motivam e transmitem o amor de Cristo. Por último, lembre-se de que a benignidade também deve ser exercida consigo mesmo. Muitas vezes, somos duros em auto-julgamentos e não praticamos a compaixão em nossas falhas. Deus nos trata com ternura e devemos seguir seu exemplo, tratando nosso próprio coração com a mesma bondade. Ame a si mesmo, como Deus o ama, para que esse amor transborde aos outros. A bondade é mais do que comportamentos caridosos, é um estado do coração motivado pela pureza e pela obediência a Deus. Salmos 23:6 expressa a certeza do salmista de que a bondade e a misericórdia me
seguirão todos os dias da minha vida, revelando que a bondade de Deus é uma promessa eterna que guia nossas ações. Assim como a bondade de Deus é constante, somos chamados a refletir isso em nossas relações. Em Mateus 25:40, Jesus nos ensina que nossas ações bondosas para com os necessitados são vistas como feitas para Ele mesmo. A bondade é o reflexo da nossa fé traduzida em obras. Isso significa que nossas atitudes direcionadas àqueles que passam por dificuldades, como dar comida aos famintos ou cuidar dos doentes, glorificam a Deus e impactam vidas. Praticar a bondade no cotidiano pode começar em sua família, com gestos simples de afeto e atenção. A bondade nas palavras, atitudes e até mesmo na disposição para servir cria um ambiente de amor que reflete a presença de Deus. Quando nos dedicamos a isso, estamos cumprindo o mandamento "Ame o próximo como a si mesmo". Mateus 22:39. Outro aspecto da bondade é o empenho em corrigir injustiças. Isso envolve compartilhar bens materiais com os menos privilegiados e também se posicionar em defesa de quem sofre opressão. Provérbios 31:8-9. Deus se agrada quando buscamos promover sua justiça no mundo por meio de boas obras movidas pelo amor. E isso inclui ser uma voz para os que não têm voz. A bondade também se estende ao meio em que vivemos. Isso pode incluir cuidar da criação de Deus, respeitando o meio ambiente e protegendo os recursos que Ele confiou a nós. Além disso, podemos transmitir bondade ao encorajar outros a fazer o bem e a prosseguir na fé, demonstrando o quanto nos preocupamos com o crescimento espiritual desses irmãos. Por fim, lembre-se de que somos capacitados pelo Espírito Santo para praticar a bondade. Não somos naturalmente bons, mas Deus nos transforma. Romanos 12:2. Devemos diariamente pedir ao Senhor que purifique nossas intenções e nos torne instrumentos de sua bondade. Isso nos aproxima de seu caráter e serve como luz num mundo que carece de bondade genuína. A fidelidade é um reflexo da constância e confiabilidade de Deus em nossas vidas. Hebreus 10:23 nos encoraja: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A fidelidade, como fruto do Espírito, expressa-se em nossa lealdade a Deus e em sermos pessoas dignas de confiança, tanto em nossos compromissos espirituais quanto nos relacionamentos humanos. É a qualidade de permanecer firme em meio às dificuldades. A fidelidade é essencial à nossa vida cristã porque demonstra quem realmente confiamos e servimos. Em Mateus 25:21, na parábola dos talentos, Jesus diz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Essa declaração mostra que Deus valoriza nossa fidelidade em pequenas coisas e nos chama a sermos consistentes, mesmo quando ninguém está olhando. Viver em fidelidade diária é colocar Deus como prioridade em cada decisão. Praticar a fidelidade começa com nossa relação com Deus. Isso significa orar regularmente, ler a palavra dele e permanecer firme em seus mandamentos, mesmo quando é difícil. A fidelidade não serve apenas no mundo visível, mas é especialmente importante mantê-la em oculto, nos momentos em que enfrentamos tentações ou dúvidas espirituais. A oração diária é uma forma de renovar nosso compromisso com Deus e pedir sua força para perseverar. Além disso, viver a fidelidade é ser honesto, confiável e manter a palavra dada. Tiago 5:12 nos instrui: seja o sim de vocês sim e o não, não. É muito fácil prometer algo e desistir quando surgem obstáculos, mas um cristão fiel reflete o caráter de Deus ao honrar seus compromissos, assim como Deus nunca quebra suas promessas. Números 23:19. Devemos esforçar-nos para manter nossas promessas também. Fidelidade se manifesta em nossos relacionamentos. Isso inclui honrar cônjuges, ser leal aos amigos e cuidar daqueles a quem somos chamados para servir. Ser fiel é escolher estar presente, oferecer apoio e sustentar os outros em oração. A fidelidade também significa suportar os momentos difíceis em relacionamentos, trabalhando para superar barreiras com graça e perseverança, tal como Deus faz conosco.
Lembre-se de que nossa fidelidade é testemunho para aqueles ao nosso redor. Quando as pessoas veem que somos constantes em nossa fé e confiáveis em nossas ações, elas percebem a presença de Cristo em nós. Mesmo em momentos de dificuldade ou incompreensão, manter-nos firmes em fidelidade glorifica a Deus e atrai outros para o reino. Peça ao Espírito Santo que fortaleça seu coração, pois sem ele, nossa fidelidade pode vacilar. Mansidão é frequentemente mal compreendida como fraqueza, mas na verdade significa força sob controle. Jesus nos convidou a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Essa virtude é caracterizada pela humildade, submissão à vontade de Deus e uma postura gentil em relação aos outros, mesmo em situações difíceis. Mansidão é o oposto da arrogância e do orgulho. O exemplo de Cristo em sua mansidão é claro nos evangelhos. Ele respondeu com graça mesmo diante de ofensas, como quando foi injustamente acusado e permaneceu calado diante de seus acusadores. Isaías 53:7. A mansidão também não significa passividade. Jesus, ao expulsar os cambistas do templo, mostrou que é possível ser firme e zeloso sem perder a mansidão. Portanto, ela é uma característica equilibrada e guiada pelo Espírito. No dia a dia, praticar mansidão significa controlar nossas palavras e ações durante conflitos. Tiago 1,19 nos orienta. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Diante de críticas ou injustiças, a mansidão nos permite responder com calma e respeito, em vez de reagir com raiva ou vingança. É um exercício constante de autocontrole, apoiado pela confiança de que Deus é nosso defensor. A mansidão também deve ser aplicada nas relações interpessoais. 1 Pedro 3,4 indica que um espírito gentil e tranquilo é precioso aos olhos de Deus. Isso se reflete em falar com gentileza, mesmo em momentos de tensão, e em assumir uma postura de humildade ao ouvir os outros. Ser manso não significa subserviência, mas sim uma tranquilidade de coração que confia na soberania de Deus. Outra área prática da mansidão está na correção de outras pessoas. Gálatas 6:1 nos instrui a restaurar irmãos que caem em pecado com espírito de mansidão. Isso significa abordar outros com compaixão, não com julgamento. Antes de corrigir alguém, examine seu próprio coração e peça sabedoria ao Espírito Santo. Corrigir com mansidão pode abrir o coração dos outros para o arrependimento e a restauração. Por fim, a verdadeira mansidão é fruto do Espírito Santo. Não é algo que podemos alcançar por nossos próprios esforços, pois nossa natureza tende à autodefesa e orgulho. Ao buscarmos mais intimidade com Cristo, Ele molda nosso caráter para refletir sua mansidão. Esse fruto nos permite testemunhar a serenidade e força do Salvador por meio de nossas vidas. Domínio próprio é a capacidade de controlar os próprios desejos, pensamentos e comportamentos com a sabedoria e força que vem de Deus. Em 2 Timóteo 1:7, somos lembrados de que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e disciplina. Essa disciplina é essencial para resistir às tentações do mundo e viver de maneira santa e agradável ao Senhor. Domínio próprio ou autocontrole não é apenas sobre restringir desejos pecaminosos, mas também sobre viver de forma equilibrada. Paulo usou a metáfora do atleta em 1 Coríntios 9:27, dizendo: "Subjugo o meu corpo e faço dele meu escravo." Isso destaca a necessidade de disciplina em todos os aspectos da vida. Seja em palavras, emoções, finanças ou hábitos, o domínio próprio nos traz sob a direção de Deus. Uma área essencial para aplicar o domínio próprio é no controle da língua. Tiago 3:6 compara a língua a um fogo que pode causar grandes destruições. Pratique cuidadosamente o uso das palavras, certificando-se de que elas edificam e não ferem. Antes de reagir a alguém ou a uma situação, pergunte ao Espírito Santo como ele deseja que você responda. Outra grande luta está no campo dos desejos e tentações.
O domínio próprio nos ajuda a dizer não ao pecado, resistindo ao impulso de buscar gratificação imediata. Gálatas 5:17 explica que a carne luta contra o espírito, mas com a força do Espírito Santo somos capacitados a vencer. Isso também inclui controlar hábitos como consumo excessivo de comida, consumo impróprio de mídias ou qualquer outra área onde a indulgência esteja presente. Domínio próprio também é necessário para administrar nosso tempo. As distrações do mundo moderno, como redes sociais e pressões constantes, frequentemente consomem nossas vidas. Reserve tempo para oração, leitura bíblica e repouso. O domínio próprio nos ajuda a priorizar o que realmente importa, a comunhão com Deus e o serviço ao próximo. Lembre-se de que o domínio próprio é resultado da obra do Espírito Santo e deve ser pedido em oração. Quando dependemos dele, sabemos que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Esse fruto nos dá liberdade de viver como Deus nos chama a viver, colocando todos os aspectos de nossas vidas sob a sujeição de Cristo. A oração constante é uma prática indispensável para que os frutos do Espírito Santo se manifestem plenamente em nossas vidas. Como 1 Tessalonicenses 5:17 nos instrui, devemos orar sem cessar. Isso não significa estarmos de joelhos a todo momento, mas que devemos viver em comunhão contínua com Deus, mantendo um coração aberto para ouvi-lo e conversar com Ele durante todo o dia. Orar enriquece nossa intimidade com o Pai e nos sustenta espiritualmente. A oração é a base para o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós. Filipenses 4:6-7 nos lembra: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando oramos, colocamos nossas ansiedades diante do Senhor. Permitimos que Ele tome o controle e experimentamos sua paz, que excede todo o entendimento. A oração é o antídoto para o medo, a dúvida e a incerteza. Cultivar a oração em meio às atividades do dia é uma questão de disciplina e conexão espiritual. Reserve momentos específicos para orar, seja de manhã, ao meio-dia ou antes de dormir. Porém, a oração não precisa estar limitada a horários fixos. Transforme pequenos momentos do dia, como uma caminhada ou o tempo de deslocamento, em oportunidades para se conectar com Deus. Isso torna a prática mais natural e fluida. Uma das formas mais eficazes de cultivar esse hábito é usar a palavra de Deus como base para suas orações. Por exemplo, ao orar sobre paciência, mencione Tiago 1:4, pedindo que Deus complete sua obra em você para ser paciente nas tribulações. Para o amor, peça inspiração confiando nas passagens de 1 Coríntios 13. Orar a Bíblia conecta nossas necessidades pessoais às promessas de Deus, fortalecendo nossa confiança em sua vontade. Além da oração individual, busque momentos de oração coletiva. Mateus 18:20 diz: Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. A oração comunitária fortalece a comunhão entre irmãos e cria uma atmosfera de apoio mútuo. Partilhar suas lutas e testemunhar orações atendidas de outros pode aumentar ainda mais sua fé e encorajamento no Senhor. Acima de tudo, lembre-se de que a oração é um diálogo, não um monólogo. Reserve um tempo em suas conversas com Deus para ouvir a sua voz. Ele fala conosco por meio de pensamentos, sentimentos de paz ou instruções claras em sua palavra. À medida que você cresce nesse relacionamento íntimo, verá os frutos do Espírito sendo moldados e fortalecidos em sua vida diária. A palavra de Deus é essencial para o crescimento espiritual e para o cultivo dos frutos do Espírito Santo. Salmo 119:105 afirma: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Isso indica que a Bíblia é nossa principal fonte de orientação sobre como viver de acordo com os princípios de Deus. Sem ela, somos vulneráveis a erro e confusão, incapazes de desenvolver plenamente o caráter cristão. A leitura e meditação constante nas Escrituras nutrem nosso espírito, renovam nossas mentes e transformam nossas atitudes. 2 Timóteo 3:16-17 diz:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso enfatiza que a palavra não apenas nos instrui, mas também nos molda para sermos mais parecidos com Cristo. Para aplicar isso em sua vida diária, estabeleça um tempo fixo para ler a Bíblia, seja de manhã, tarde ou noite. Comece com leituras, curtas mas consistentes, focando na qualidade, não na quantidade. Escolha livros específicos como os Evangelhos ou as Epístolas, que são ricos em direcionamentos práticos para viver a vida cristã. Não leia apenas por obrigação, mas com o coração aberto para aprender e ser transformado. A prática do estudo bíblico também é essencial. Invista tempo para aprofundar-se em passagens-chave, buscando compreender o contexto, o significado original e as aplicações práticas para a sua vida. Use ferramentas de apoio, como comentários bíblicos ou devocionais, e participe de estudos em grupo para aprender junto com outros irmãos. Essas práticas fortalecem sua base espiritual, ajudando-o a reconhecer a vontade de Deus com maior clareza. Além de meditar na palavra, memorize versículos que falem aos frutos do Espírito que você deseja aperfeiçoar. Por exemplo, se você deseja trabalhar na paciência, grave em seu coração Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Esse recurso permitirá que você recorra às Escrituras em momentos de dificuldade e lembre-se das promessas do Senhor. Por fim, pratique o que a Bíblia ensina. Tiago 1:22 nos adverte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ouvir e não agir significa perder a oportunidade de crescer espiritualmente. Alimente-se da palavra para que ela transborde em sua vida diária, permitindo que Deus o transforme à medida que você aplica seus ensinamentos. O perdão é um aspecto central do caráter cristão e indispensável para manifestar os frutos do Espírito. Em Mateus 6:14 e 15, Jesus declara: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O perdão não é apenas uma escolha, mas um mandamento que demonstra nossa compreensão da graça de Deus em nossas vidas. A prática do perdão reflete a própria essência do amor e da benignidade, pois é assim que Deus age conosco. Efésios 4:32 nos instrui: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando não perdoamos, permitimos que a mágoa crie raízes em nossos corações, bloqueando a obra do Espírito Santo e impedindo que os frutos se desenvolvam plenamente. No dia a dia, o perdão pode ser desafiador porque exige humildade e disposição para abrir mão do ressentimento. É importante lembrar que perdoar não é esquecer ou aprovar o erro do outro, mas liberá-lo de uma dívida emocional e confiar que Deus é quem julgará com justiça. Comece sendo honesto consigo mesmo e entregando suas mágoas a Deus. Peça a Ele forças para perdoar genuinamente. Além disso, pratique o perdão no momento em que os conflitos surgem. Não permita que pequenas ofensas se transformem em amargura ao longo do tempo. Aplique os ensinamentos de Jesus em Mateus 18:15 e 17, que nos orientam a tratar questões diretamente com a pessoa envolvida, buscando a reconciliação. Quando tratamos rapidamente as feridas, evitamos que elas se agravem. Outro aspecto importante é estender o perdão a si mesmo. Muitos cristãos vivem atormentados pela culpa e não experimentam a liberdade que Cristo oferece. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando confessamos nossos erros, somos perdoados e a graça divina nos capacita a seguir em frente. A prática do perdão não é apenas um ato emocional, mas espiritual. Ore regularmente para que o Espírito Santo fortaleça sua capacidade de perdoar, lembrando-se de que a verdadeira fonte de perdão vem de Deus. Ao viver como uma pessoa que perdoa,
você não apenas glorifica a Deus, mas também testemunha o Evangelho no mundo, mostrando que o amor de Cristo é maior do que qualquer ofensa. A comunhão entre cristãos é um elemento essencial para viver e cultivar os frutos do Espírito Santo. Hebreus 10, 24, 25 nos encoraja. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Estar cercado de outros que buscam a Deus fortalece nossa caminhada e nos ajuda a crescer espiritualmente. A comunhão nos oferece um ambiente onde podemos praticar os frutos do Espírito uns com os outros. Por meio da convivência com diferentes personalidades, temos oportunidades de exercitar paciência, amor, mansidão e perdão. Atos 2:42 descreve como a igreja primitiva se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, mostrando que o corpo de Cristo é sustentado por essas práticas em unidade. No dia a dia, a comunhão pode ser cultivada frequentando regularmente os cultos, participando de grupos de estudo bíblico ou pequenos grupos, e criando amizades espirituais que promovem crescimento mútuo. Cristãos não são chamados a viver isolados. Somos parte do corpo de Cristo, como Paulo explica em 1 Coríntios 12, 12 e 27. Cada membro tem seu papel, e juntos somos mais eficazes no cumprimento da missão de Deus. Além disso, a comunhão é um espaço onde recebemos encorajamento e exortação. Provérbios 27, 17 declara: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Amigos cristãos nos ajudam a identificar áreas em que podemos melhorar, assim como nós ajudamos a fortalecê-los. É na comunidade que somos edificados e encontramos apoio para enfrentar as batalhas espirituais da vida. Também é na comunhão cristã que aprendemos a servir uns aos outros com humildade e dedicação. Cristo deu o exemplo ao lavar os pés de seus discípulos, João 13, 14 e 15, mostrando que cada ato de serviço fortalece os laços dentro do corpo de Cristo. Ao servir nossos irmãos e irmãs, manifestamos os frutos do Espírito de maneira prática e visível. Por fim, lembre-se de que a comunhão deve ser uma extensão do relacionamento com Deus. Nossa interação com outros cristãos reflete nossa união com Cristo. Se permitirmos que o Espírito Santo guie nossas relações, elas se tornarão um testemunho vivo de como o amor de Deus transforma vidas. Por isso, envolva-se em sua igreja local e busque construir pontes espirituais saudáveis com todos ao seu redor. Fazer o bem sem esperar reconhecimento é uma prática que reflete o caráter humilde de Cristo. Jesus nos ensinou em Mateus 6, 3, 4. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. A verdadeira bondade é motivada pelo desejo de agradar a Deus, não de obter aprovação ou aplausos humanos. Essa postura de servir de coração puro é um desdobramento de vários frutos do Espírito, incluindo amor, bondade e fidelidade. A prática envolve atender às necessidades dos outros sem anúncios públicos, como ajudar financeiramente quem precisa, orar por alguém em segredo ou simplesmente estar presente para ouvir e confortar. Gálatas 6, 9, 10 nos aconselha: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimarmos. Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. No dia a dia podemos praticar essa virtude em gestos simples, como elogiar alguém com sinceridade, realizar ações de serviço ou oferecer ajuda sem que seja necessário reconhecimento explícito. Fazer o bem anonimamente também é um exercício que protege de motivações equivocadas e nos ensina a servir a Deus com humildade. Um desafio comum é resistir à tentação da vaidade e da autopromoção. Em tempos de redes sociais, é fácil cair no desejo de divulgar aquilo que fazemos para os outros. No entanto, o Espírito Santo nos lembra que nossas boas obras só têm valor real quando são alimentadas pelo desejo de glorificar a Deus
e não de buscar a aprovação humana. Colossenses 3:17. Além disso, não desanime se sua bondade passar despercebida pelas pessoas. Lembre-se de que Deus vê cada ato de amor e justiça que você pratica em seu nome. Muitos dos frutos mais preciosos que plantamos são invisíveis agora, mas serão revelados no tempo certo, tanto em bênçãos nesta vida quanto na vida eterna. Portanto, faça o bem com um coração livre de vaidade e entregue seu trabalho ao Senhor. Confie no Salmo 37:3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Lembre-se de que nosso exemplo fala mais alto do que palavras, e muitas vezes é em silenciosas ações que as pessoas experimentam o amor de Deus. Ser um testemunho vivo dos frutos do Espírito é a maneira mais eficaz de compartilhar o Evangelho. Jesus declarou em Mateus 5:14-16: Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Quando vivemos os frutos como amor, paciência e domínio próprio, refletimos o caráter de Cristo e atraímos outros para Ele. Testemunhar os frutos do Espírito não é simplesmente apresentar doutrinas ou palavras bonitas, mas viver de forma coerente com os valores do reino de Deus. Somos como árvores que devem produzir frutos visíveis, e esses frutos, conforme João 15:8, glorificam o Pai. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Nossa vida deve impactar os outros, mostrando o poder transformador de Deus. No cotidiano, o testemunho pode ser dado por meio de palavras de incentivo, atitudes gentis e respostas equilibradas aos desafios. Os frutos do Espírito são especialmente poderosos em momentos de conflito, quando uma atitude inesperada de perdão ou paciência pode surpreender e transformar o coração de quem nos observa. Os frutos que exibimos são as evidências práticas do que cremos. Também é importante lembrar que o testemunho reflete uma vida de continuidade. A constância em manifestar os frutos do Espírito é o que mostra a todos que nossa fé não é baseada em emoção ou momentos específicos, mas em uma transformação permanente. João 13:35 diz: Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É o amor visível que fala com mais poder do que qualquer palavra. Para ser um testemunho ainda mais eficaz, peça ao Espírito Santo discernimento para compreender as necessidades das pessoas ao seu redor. Mostre interesse genuíno nas dores e alegrias dos outros. Não use os frutos apenas para suas próprias conquistas espirituais, mas como ferramentas para iluminar o mundo com a luz de Jesus. Cada ato bondoso, cada palavra de mansidão, cada demonstração de domínio próprio aponta para Deus. No final, ser um testemunho dos frutos do Espírito é honrar o chamado de Deus para sermos luz em um mundo de trevas. À medida que vivemos de acordo com o Espírito, nossas ações inspiram outros a buscar Cristo e glorificam a Deus como Ele merece. Que os frutos que produzimos sejam sempre para o reino de Deus e para a sua glória eterna. Pai Celestial, agradeço-te por Tua palavra que nos ensina e nos conduz em cada passo da nossa jornada. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós e nos capacita a produzir os frutos que refletem o caráter de Cristo. Senhor, ajuda-nos a viver em amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Molda nossos corações para que sejamos testemunhos vivos da Tua glória em todos os lugares onde colocarmos os nossos pés. Fortalece-nos nas tribulações, encoraja-nos a perdoar com generosidade e leva-nos a impactar o mundo com o Teu Evangelho. Que cada ação nossa glorifique o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Então não perca tempo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe nossa série de vídeos sobre os frutos do Espírito. Deixe seu comentário abaixo sobre qual fruto você mais deseja cultivar em sua vida e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos podemos inspirar e transformar vidas.
Lembre-se, a transformação espiritual começa com pequenos passos de fé. Vamos crescer juntos nos frutos do Espírito e viver a vida abundante que Deus planejou para nós. Até o próximo vídeo.